Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. Hoje eu farei uma resenha metendo pau em Frankenstein, de Mary Shelley. Ai, mentira, gente, eu não sei se eu vou meter o pau em Frankenstein. Mas o que acontece? Ai, nossa, quem viu nas minhas redes sociais é um dilema desde o ano passado. Porque ano passado eu falei assim, eu quero muito ler Frankenstein, eu queria muito ler porque eu tinha um look preparado. Eu ia usar inclusive esse vestido aqui, pra poder fazer um look de Frankenstein. Eu queria fazer uma baita de uma cicatriz enorme por um dos olhos e botar uma lente branca. E eu cheguei a pesquisar aquelas negócio que põe na cabeça assim, uma touca transparente, sabe? Que você finge que é pele, você finge que é careca. Então, eu ia fazer isso, que eu ia fazer um look drag careca e meio, né, costurado e tal. Tinha várias ideias. E aí, falei, vou ler o livro e se eu gostar eu faço, né? Porque eu tenho as ideias, mas não adianta nada se eu não gostar da leitura. E aí eu não gostei, agarrei na página 50 mais ou menos no ano passado e reclamei horrores nas redes sociais. O pessoal ficou assim, Frankenstein é um clássico, bicha. E eu, gente, mas eu não gostei, sinto muito. Ué, fazer o que? Passada? Também tô passada. Eu queria ter gostado, mas não rolou. Eu acho que sim, a expectativa também foi um problema. O livro é uma história muito, muito boa. E dessa vez eu resgatei. Eu falei, tô num fluxo muito bom com as Brumas de Avalon. Vou ler agora o Frankenstein, vou dar uma segunda chance. E foi o que eu fiz. E consegui ler o livro inteiro. Eu achei a história muito boa. Achei a história incrível, na verdade. E eu prometi que eu ia chegar aqui e falar os pontos positivos dessa resenha. Os pontos positivos desse livro pra mim, dessa leitura. Mas não posso deixar de começar criticando porque a leitura é extremamente arrastada por um personagem muito chato, que é Victor Frankenstein, que é quem começa seu relato. Vamos lá, vamos começar a resenha. Logo do início a gente tem aqui, ai meu Deus, eu fico nervosa, o Robert Walton. O Robert Walton é um cara que tá fazendo uma expedição lá no norte da Europa, lá no meio do gelo, e ele fica mandando correspondência pra sua irmã. Ele fica falando, aqui tá acontecendo isso, tá acontecendo assado, não tem muita coisa pra fazer. E de repente ele encontra um homem à deriva, a equipe dele, né, a equipe dele lá, encontra um homem à deriva que é o Victor Frankenstein, que tava à deriva lá no gelo. Ele fala assim, amado, o que você estava fazendo aqui? E aí Victor Frankenstein começa a contar a sua história. Aí tudo fica muito ruim pra mim. Victor é um personagem que não me causa empatia, é um personagem que me causa muita repulsa, é um personagem que me causa muito sono. Eu de tarde, tipo 1h da tarde, eu ia pegar pra ler um pouquinho, eu queria dormir em 5 minutos. O relato dele é muito cansativo, é muito chato. Muitos clássicos têm disso e eu não sou adepto aos clássicos. Alguns eu leio, mas outros, pelo amor da deusa. Mas enfim, tentei, e o Victor Frankenstein é um personagem detestável na minha opinião. Ele é muito chato e ele é muito egoísta. Ele é tão egoísta que ele fica, eu tenho uma descoberta brilhante pra fazer, eu vou animar um corpo, eu vou dar vida a um corpo, vou arrasar. E aí ele vai e nada impede ele do objetivo dele, né? Obstáculos nenhum vão atrapalhar ele. Então ele segue egoísta, vou fazer tudo o que eu quiser. Então quando ele cria uma criatura e aí ele cumpre seu objetivo, ele simplesmente cria uma aversão pela criatura, caga pra criatura e fala, foda-se tudo aí, dane-se essa criatura vivendo no mundo. Aí você fica... Então assim, não tem como pra mim ter empatia nem depois do que acontece depois. E sim, essa resenha vai ser uma resenha abarrotada de spoilers, porque eu quero poupar você que ainda não leu Frankenstein, que talvez não goste da leitura também, vai que você acha arrastado. E você fala assim, mas eu gostaria de saber tudo o que acontece. Por quê? Frankenstein também na minha cabeça fica assim, é uma história super conhecida, todo mundo já sabe o que é Frankenstein. Mas não, descobri nesse livro aqui que não. A parte do cinema, da cinematografia toda, não sei, na dramaturgia, eles pegaram Frankenstein e transformaram no que eles queriam, da visão deles de Frankenstein. Então a gente fica pensando, ai meu Deus, um morto-vivo que nem fala direito e não sei o que e tal. E aí a gente tem essa versão muito rasa da criatura. E esse livro traz uma versão completamente absurdamente forte e cheia e gostosa e prazerosa sobre a criatura. Essa é a parte maravilhosa do livro. A criatura é brilhante. Só que a criatura só aparece na página 100. Então assim, você tem 100 páginas, esse livro tem 209, essa edição aqui. Você tem 100 páginas pra aguentar Victor Frankenstein sendo insuportável, entendeu? Se você não morrer de tédio até a página 100,
pode ler o resto que você vai se deliciar. Bom, na página 100, seguindo nossos spoilers, o Victor Frankenstein cagou pra criatura dele, falou, dane-se, e largou pra lá depois de pronta, e ele tinha a vida dele, ele tinha o pai dele, os irmãos, uma irmã de criação que na verdade era prometida pra casar com ele, que seria o amor da vida dele, o melhor amigo dele, que é o Henry, que parece ser bem bacana, Victor, que na verdade, né? E aí, de repente, ele recebe a notícia de que o irmão dele morreu, ele volta, porque ele saiu de casa, foi lá pra Inglaterra pra, né, viver a vida dele lá. Diferente que não tem essa questão dele construir uma criatura num castelo distante, com raios, trovões e aquela coisa toda. O que é bem interessante é que a autora não explica muito bem como que ele cria a criatura, como é o processo dele, faz uma construção muito grande dos conhecimentos do Victor, do quanto ele estudou para aquilo, mas não explica de fato, não detalha de fato a construção da criatura. Eu acho pedaço a pedaço, como que é o que as pessoas tentam fazer quando leva pro cinema, para outras coisas, né? Quando eles tentam dar vida à história da Mary Shelley, eles sempre focam nisso, né? Juntar os pedaços de um homem, costurar, porque é a parte que mais chama atenção, né? Como que ele costurou, como que ele deu vida. E não fica explícito isso no livro. No livro isso é a parte menos importante. A parte mais importante é que ele, sim, cumpriu o objetivo dele e deu vida para uma criatura. E aí, quando ele é chamado que o irmão dele morreu, ele volta lá para a cidade da onde a família dele mora, ele descobre que a criatura que matou foi enforcada, e aí pelas marcas dos dedos, ele percebe que foi a criatura que matou. E dali pra frente vira o tormento dele. Ele dá de cara com a criatura e a criatura fala assim, senta aí que você vai me ouvir agora. E ele, eu tenho aversão a você, você é um monstro nojento, eu não sei por que eu te criei, você é um merda, não serve pra nada. E a criatura, cala essa boquinha que eu vou falar o meu relato, e depois que eu falar o meu relato, aí você escolhe o que você vai fazer. Então fica os dois numa caverna. Sim, eles se encontram numa caverna. O Victor tava correndo no mato lá e a criatura tava perseguindo ele, e aí eles entraram numa caverna e o relato é lá. É uma cabana, eu não lembro se é uma cabana ou uma caverna, já não lembro mais desse detalhe, falha minha. Mas enfim, os dois estão lá e a criatura começa seu relato incrível e minucioso de como que ele se descobriu no mundo, porque ele simplesmente acordou e falou, ué, quem sou eu? O que sou eu? De onde eu vim? Pra onde eu vou? Quem me criou? Como que isso aqui tá acontecendo? O que é isso aí? O que é isso? Não sabe o que é uma árvore, o que é água, o que é mato. Ele não sabe o que são palavras, o que é falar. Então essa criatura precisa descobrir isso tudo do zero e descobrir isso sozinho, porque Victor Frankenstein não vai dar apoio, tá? Ele botou no mundo e falou, igual a maioria dos pais heterossexuais que luta pelos direitos da família, blá 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 blá, mas faz um monte de filho e abandona por aí, mesma coisa. E aí, enfim, uma ótima representatividade pros héteros topzera que não cria filho. Ótimo. Nada mais realista. Então a criatura precisa se descobrir sozinha, precisa se construir sozinha, e essa é a parte mais incrível do livro, completamente incrível. E aí ele conta um relato minucioso, que eu não vou dar esses detalhes pra vocês, mas ele conta um relato minucioso, e ele conta a trajetória dele até ele chegar ali no Victor. Então ele já chega no Victor muito mais preparado, acho que anos depois, não é nem dias, é anos depois desse preparo. E ele se deparou com o irmão do Victor, descobriu que era irmão do Victor e falou, a minha vingança vai começar agora, vou fazer o Victor sofrer. E ele tá certo, pra mim ele tá certo. Os efeitos colaterais não sou eu que vou aqui agora fazer uma de boazinha, não quero saber, não quero saber. Primeira coisa que eu queria era que ele pegasse o Victor e torcesse o pescoço do Victor. Na hora, eu falei, mata o Frankenstein agora, por favor. Mas não, ele tinha planos ainda. O que ele queria depois do relato dele era uma igual pra ele. Uma outra criatura. Ele fala, eu estou sozinho no mundo. A criatura relata todas as vezes em que ela tentou entrar na sociedade, socializar realmente com as pessoas, e sempre foi completamente rechaçada, e ela descobriu que ela é uma pessoa singular no mundo. É uma sensação de solidão assim muito vasta. Ninguém é igual a ele, ninguém é parecido com ele, ninguém é similar a ele. Ele não tinha ninguém que pudesse dar amor, carinho, atenção. Ele era uma criatura completamente sozinha que foi deserdada até pelo seu criador, que era o Victor Frankenstein. Então isso é muito forte. E é um questionamento muito forte. É a parte mais triste do livro. O livro, até discuti sobre isso com amigos e com seguidores também das redes sociais. A gente tava falando lá. E aí uma pessoa que... eu falei com tanta gente que agora desculpa se eu não lembrar o nome da pessoa específica, que eu falei com muitas pessoas. Ai, Deus. Eu acho que foi o G
que falou pra mim, Frankenstein é mais uma história de drama do que de terror. Eu acho que é um baita de um drama com terror, que o terror faz atmosfera ali, tem uma atmosfera de terror muito grande, mas os diálogos, as coisas todas trazem um drama muito forte, muito carregado. Então a criatura tem esse dilema muito grande, de muito abandono, de muita solidão, e que nunca vai, falta de pertencimento, né? Ela nunca vai pertencer ao mundo, à sociedade. E o Victor deve a essa criatura nada mais, nada menos, no mínimo, que faça uma outra criatura como ela, para que ele não precise viver sozinho. Essa é a exigência que a criatura faz pro Victor. E o Victor fica tipo, tá bom, me parece justo o que você tá falando e tal. E a criatura fala, olha, se você não fizer, aí sim você vai começar a pagar o preço por não fazer. E aí vem a parte de maior terror pra mim, que é justamente o Victor tem essa missão, né? O Victor Frankenstein tem a missão de fazer outra criatura. E aí vai fazer. Ele fala, eu vou fazer. E aí ele segue pra essa missão. E a gente, toda a melancolia que se sucede ali e todo o drama é bem pesado. Porque começam a acontecer mortes ao redor do Victor, justamente porque ele tá demorando ou porque ele tá desistindo de fazer. E quando ele fala, tá bom, vou fazer. E ele arruma um lugarzinho e começa a fazer. Ele para porque ele fala, hoje eu não consigo mais fazer. Na primeira vez eu estava tão cego do desejo de realizar um sonho, de conquistar de descobrir isso, a curiosidade era tão grande. Eu queria ser um criador que desse vida a algo. Tamanha era a soberba dele pelos interesses dele, que ele não pensou nas consequências de criar uma criatura daquela. Então agora ele estava arrependido e ele falou, dessa vez eu vejo a imundície que é e eu não aceito fazer. Então assim, ele se recusa a fazer de qualquer forma, mesmo que isso traga qualquer uma que seja as consequências. Ele pensa, eu não vou dar outro monstro desse pro mundo. E aí eu separei, o único trecho daqui do livro que eu separei pra poder mostrar pra vocês é esse justamente. Quando ele começa a fazer a outra criatura, eu fiquei pensando, gente, assim, por mais que eu não queria que a criatura ficasse sozinha, mas fazer outra criatura, como é que vai ser isso, né? E aí o Victor Frankenstein faz essas reflexões, as mesmas reflexões que eu fiz. E ele diz o seguinte: 3 anos antes, estava empenhado da mesma maneira e criara um ser demoníaco cuja barbárie sem par desolara o meu coração e o enchera para sempre do mais amargo remorso. Estava agora prestes a formar outro ser cujas disposições igualmente ignorava. Ela podia tornar-se 10.000 vezes mais maligna do que seu companheiro e pura e simplesmente divertir-se com assassinatos e desgraças. Ele jurara abandonar as proximidades do homem e esconder-se em desertos, mas não ela. E ela, que muito provavelmente devia tornar-se um animal pensante e raciocinante, poderia recusar-se a aceitar um acordo feito antes da sua criação. Podiam até odiar-se um ao outro. A criatura que já vivia odiava sua própria deformidade e não poderia ter uma repulsa ainda maior por ela quando lhe aparecesse sob forma feminina? Ela também podia afastar-se dele com nojo em favor da beleza superior do homem. Poderia abandoná-lo e ele ficar sozinho de novo, exasperado pela recente provocação de ter sido abandonado por alguém de sua própria espécie. Isso realmente era uma coisa que poderia acontecer, né? Ele poderia criar uma outra criatura e ela poderia falar tipo, gostei de você não quero ficar com você, quero ficar no meio da civilização. E se isso acontecesse, como que ia seguir dali? O grande erro da história é que Victor Frankenstein não deveria ter criado a criatura no início de conversa. Ponto. Ele tá todo errado, tudo que aconteceu depois foi culpa dele. E o que aconteceu depois? Ele desiste de fazer o corpo já estava ali meio montado, ele joga, despedaça o corpo numa cena bem apavorante. E aí o terror começa porque a gente não sabe como que a criatura vai de fato se vingar, mas a criatura jura uma vingança e começa a se vingar e as pessoas começam a morrer. E a criatura começa a destruir a vida de Victor Frankenstein até não sobrar absolutamente nada que ele ame. E isso é uma vingança muito forte, isso é a parte mais forte do livro. A criatura faz uma vingança muito grande e aí a gente tem um ápice no livro que as coisas vão acontecendo, um frenesi, entra numa energia tão caótica nesse final, né, da criatura querendo se vingar e ele se recusando a fazer outra criatura, que é muito intenso. Então assim,
É um livro que realmente te deixa reflexivo, é um livro que te deixa muito triste também. Eu consigo ter uma empatia imensa pela criatura, pela forma como ela foi criada e como ela queria pertencer de alguma forma e não conseguia. Era impossível para essa criatura pertencer. E ela cobrar o Victor Frankenstein pelas suas atitudes, pelas suas ações, era o mínimo. Então, assim, é um livro bem incrível, a história é muito incrível, mas eu odiei as 100 primeiras páginas, é muito arrastado. Pra mim, se alguém falasse assim, ai Agatha, daqui uns 10 anos você leria novamente esse livro? Sim. Porém, eu queria uma versão resumida das 100 primeiras páginas. Eu não leio de novo essas 100 primeiras páginas da história de vida do Victor Frankenstein por nada nesse mundo. Minha nossa senhora, não quero. Eu leria a partir do momento do relato da criatura pra frente. Eu ia perder esse começo, não faço questão nenhuma. Se você ainda não leu e você tá começando e você tá achando chato, sei lá, procura. Eu achei uma versão audiobook no YouTube que é resumida. Acho que em 2 horas conta o livro inteiro. Então talvez você quer conhecer a grande história da Mary Shelley, mas não tem saco pro relato do Victor Frankenstein. Então tem essa opção, tem outras opções também. Enfim, veja da forma que for melhor pra você. Eu fiquei muito curiosa de conhecer a história da Mary Shelley, uma mulher que escreveu esse livro em 1818, e esse livro foi escrito numa disputa, né, uma disputa amigável. Ela estava entre amigos, ela, o marido e Lord Byron, que era um poeta famoso na época na Inglaterra, e é um poeta famoso acho que até hoje, mas enfim. Eles entre si, em brincadeiras de amigo, eles se propõem a escrever histórias de terror e tal, e aí a Mary Shelley pela primeira vez escreve porque a mãe dela já escrevia, o pai também, e o marido fica instigando ela, fala, vamos escrever, bora escrever, vamos ver se você tem o talento dos seus pais, e aí ela fala tipo, deixa eu escrever um negocinho aqui. Aí ela escreve Frankenstein a partir dessa história, e isso é contado no início do livro. O prólogo desse exemplar que eu tenho, que esse exemplar nem é meu, esse exemplar é da minha amiga Fernanda. Obrigada, Fernanda, por compartilhar comigo, obrigada por dividir, vou até devolver o livro pra ela agora. Mas esse exemplar traz um prólogo que foi escrito pelo marido da Mary Shelley, então assim, é muito interessante. Vale a pena, como um clássico, como a importância da obra no mundo, na literatura, então é muito interessante, impactou a cultura mundial, né, de diversas formas, tanto na literatura quanto no cinema, na TV. Então, um carro com som bem alto na frente da minha casa. Queria morar em Avalon, mas moro na colônia em Bahamas. Enfim, o livro tem a sua importância. Eu não gostei de partes dele, mas o conjunto da obra é super interessante. Se você ficou curioso, curiosa, fica aí pra você. Não sei se tem alguma edição que é melhor de ler do que essa também, aí varia também de cada um. Mas eu acho que era um problema da escrita da autora que é incompatível comigo mesmo. Tinha uma coisa que eu não falei, né? Mas tem uma broderagem muito grande do Henry com o Victor Frankenstein, que é o melhor amigo dele. E que eu acho muito interessante, porque eles falam de afeto, de amor entre si, de uma forma muito carinhosa, e que eu acho que se perdeu ao longo dos anos, porque claramente não se tratava somente de homossexualidade ali. Eu acho que se tratava de menos masculinidade frágil na hora de criar as histórias. Eu acho que os homens sempre foram tão machistas, são até hoje, né? Mas sempre foram tão machistas ao ponto de se considerarem a sua melhor companhia. Tipo, a minha melhor companhia são os meus amigos, não as mulheres. As mulheres não são boa companhia. Até hoje é assim, né? Os homens celebram outros homens em todos os aspectos. Então, principalmente homens heterossexuais, né? E no caso do Victor Frankenstein aqui, ele tem um zelo muito grande pelo Henry, que parece ser um grande amor na vida dele, e vice-versa. A relação deles é muito bonita, e eu acho que esse tipo de carinho era retratado na época, principalmente na literatura, de uma forma mais aberta, eu sinto. Eu leio e fico tipo assim, gente, essa broderagem parece que a qualquer momento, até eu mesmo, nessa minha vivência, porque a gente não fica isento do mundo onde a gente vive, da sociedade onde a gente vive, então a gente compartilha dos mesmos preconceitos, muitas das vezes é muito fácil se perder nisso. E eu me peguei pensando assim, gente, vai rolar alguma coisinha aqui entre os dois? Mas era simplesmente uma amizade muito verdadeira, uma amizade muito forte, e um carinho, um amor muito grande, uma dedicação muito grande, e que hoje em dia é encarado como homossexualidade. Eu acho que quando as
vivências LGBTQIA+, foram ganhando espaço, ganhando notoriedade, as pessoas, principalmente os homens heterossexuais, foram tentando se distanciar disso o máximo possível. Então, reafirmando a sua masculinidade, e isso se reflete até mesmo na literatura. Eu acho que um livro como esse hoje, uma amizade como a do Victor e a do Henry, eu não conheço nenhuma. É muito difícil, assim, na minha vivência, não que não exista, mas na minha vivência eu não consigo falar nenhum cara que eu vejo hétero e que consegue falar com tanto amor, dar um beijo, um abraço num amigo e sendo apenas amigo e sem ser questionado a sua sexualidade, sabe? Então isso parece ser bem mais tranquilo na época de Frankenstein, quando esse livro foi escrito pela Mary Shelley, do que hoje em dia. Acho que houve um regresso nessa parte. Acho que a masculinidade frágil foi ganhando muita força. E isso é muito bizarro e é interessante se repensar, porque esse tipo de amizade entre homens com tanto carinho, eu não vejo muito. Na verdade, o que você vê é a história muito triste de pai e filho, adulto já, né? Andando de mãos dadas na rua e sendo espancados, confundidos com casais homossexuais e sendo espancados. E já vi relato disso, né? Você já deve ter ouvido também. E é muito triste. Esse é o ponto que nós chegamos aí no século XXI, né? Em vez de progredir, bora repensar essa broderagem aí, né? Bom, no mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você discorda da minha opinião acerca de Frankenstein, tudo bem. Você pode ter a sua opinião, eu a minha. Várias pessoas nas redes sociais amam esse livro, várias odeiam. Quando eu falei também, muitas pessoas declararam que não gostaram da leitura, que foi muito arrastada, odeiam Victor Frankenstein. Enfim, várias pessoas pensavam parecido comigo e várias pessoas pensavam diferente, e isso é o gostoso de ter muitas opções na arte, na literatura, em tudo no geral, né? Algumas coisas vão casar com o seu gosto e outras coisas vão casar com o meu gosto, e assim a gente segue vivendo em sociedade. Mas essa foi a minha resenha de Frankenstein. O que você achou dessa obra? Comenta aí abaixo, por favor. O que você achou desse vídeo? Comente aí abaixo, por favor. Dê um like aqui pra você me ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga nas minhas redes sociais, se você ainda não me segue. Aí nas descrições tem tudo. Facebook, Twitter, Scoob, Instagram. E tem também várias formas de me apoiar como uma artista nacional independente. Se você quiser e tiver interesse em apoiar, tem também o link na Amazon pra você comprar um exemplar de Frankenstein pra você. E aí eu não sei quantas opções de exemplares, quantas edições tem na Amazon. Vou escolher uma ou duas, não sei. Ou então talvez só uma. Vou deixar o link aí. Mas depois que você entrar no link, qualquer livro que você comprar lá na Amazon, você me ajuda com uma pequena comissão. É isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima.